Olá, sejam bem-vindos ao Norma Culta. Eu sou a segunda tenente Daiana Freitas, professora de português do Centro de Idiomas do Exército. Nesta aula, nós vamos aprender sobre regência verbal. Primeiro, o que é regência verbal? É a parte da gramática que estuda a relação entre o verbo e seu complemento. Quando eu falo de complemento, eu falo o quê? De objeto direto, que não precisa de preposição, e objeto indireto, que precisa de preposição, certo? Alguns verbos têm mais de uma regência, como o caso do verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de ver, de estar presente, presenciar, é um verbo transitivo indireto, ou seja, se eu falo que ele é indireto, ele precisa da preposição, como neste caso aqui. Ontem assisti a um filme. Esse assistir está no sentido de ver, né? Ontem vi um filme. Então, ontem assisti a um filme. E se aqui fosse o filme? Como ficaria? Ontem assisti ao filme, ok? Eu acrescento o a, ali a preposição a. Se tem o o, fica ao. Se tem o um, fica a um filme, ok? O verbo assistir, com o sentido de acompanhar, prestar assistência, é um verbo transitivo direto, ou seja, eu não preciso da preposição, não pede preposição. Então, o médico assistiu o paciente. Esse verbo assistir aí está no sentido de prestar assistência. Então, o médico prestou assistência, né? Então, o médico assistiu o paciente e não ao paciente, né? Porque está no sentido de prestar assistência, logo ele é verbo transitivo direto. Não precisa da preposição. Aqui, né, temos uma tirinha. Quero ver a novela. Futebol. Novela. Futebol. Amor, nossos problemas acabaram. Agora temos 2 TVs. Vai assistir o jogo na sala? Não, senhora, você vai para a sala. Você. Ou seja, os problemas não acabaram, não é mesmo? Mas o que importa aqui é esta frase. Vai assistir o jogo na sala. Está correta essa frase? O verbo assistir ali está no sentido de quê? De ver. Então, ele pede a preposição, ele é transitivo indireto. Então, ali teria que ter um ao, jogo. Vai assistir ao jogo e não o jogo. Está incorreta. E o verbo aspirar? O verbo aspirar, ele também pede 2 regências. O verbo aspirar com o sentido de respirar é um verbo transitivo direto, ou seja, estabelece regência verbal sem a preposição. Então, se o verbo aspirar estiver no sentido de respirar, respiramos o ar poluído. Então, eu vou trocar o respirar por aspirar. Aspiramos ar poluído, né? O ar poluído. Não posso colocar ao ar, né? A preposição ali. Não. Por quê? Porque ele é um verbo transitivo direto, ok? Então, não usa, não precisa da preposição. Já no sentido de desejar, pretender, ele é verbo transitivo indireto, ou seja, pede a preposição. Então, vai ficar como? Eu aspiro ao cargo de diretor, ou seja, eu desejo o cargo de diretor. Se aspirar está no sentido de desejar, eu uso a preposição. Então, vai ficar eu aspiro ao, olha a preposição aqui, ao cargo de diretor. O verbo visar, com o sentido de mirar, é um verbo transitivo direto, ou seja, ele não precisa de preposição.
Então, aqui a frase: o artilheiro visou, ou seja, mirou, né, o alvo. Então, eu não vou usar ao alvo, e sim o alvo, porque o verbo visar, no sentido de mirar, é transitivo direto, ok? E o verbo visar também, com o sentido de dar visto, rubricar, assinar, ele também é verbo transitivo direto. Então, eu não vou precisar usar a preposição, ok? Então, vai ficar o gerente visou, ou seja, assinou, rubricou, deu um visto lá, né? Então, o gerente visou o cheque e não ao cheque, porque verbo visar, no sentido de dar visto, rubricar, é verbo transitivo direto e não precisa da preposição, ok? Agora, o verbo visar, no sentido de pretender, ter por objetivo, é um verbo transitivo indireto. Então, eu vou usar a preposição. Pede a preposição. Então, a campanha do agasalho visava a população. Esse visava está no sentido de quê? Tem por objetivo, né? Tinha por objetivo a população. Então, tinha por objetivo visar, no sentido de ter por objetivo, eu uso a preposição. E por que tem um A com acento grave aqui? Para indicar que tem uma preposição mais o artigo a. Como a população aqui, ó, é uma palavra feminina, pede o artigo a ali. Mais o a preposição, a junção, eu tenho um acento grave. Então, por isso tem um acento aqui para dizer que tem uma preposição ali. Então, o verbo é transitivo indireto. Eu tenho esta imagem. Esta frase está correta? Aqui visamos a aprendizagem. O verbo visar, no sentido de ter por objetivo, né, pede a preposição. Então, se eu tenho um A com acento grave, me indica ali que tem uma preposição mais um artigo, certo? Então, esse verbo visar, né, com a preposição, esta frase está correta, certo? Aqui temos por objetivo a aprendizagem. Então, aqui visamos a, com acento grave, aprendizagem, está correta. E por último, o verbo preferir. Muitas pessoas erram, né? Muitas pessoas falam, prefiro filme do que futebol, sendo que o certo não é esse. O certo é o quê? Prefiro filme a futebol. Por quê? Porque o verbo preferir atua como um verbo transitivo direto e indireto, estabelecendo regência com a preposição a. Então, prefiro filme a futebol e não do que futebol, ok? Então, a nossa aula termina por aqui. Bons estudos e até mais!